Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre o objetivo 2. Eu não vou falar exatamente sobre tudo, porque o mecanismo de contração muscular eu já expliquei em um vídeo separado, então eu só vou falar sobre a macro e microanatomia do músculo esquelético e os diagnósticos diferenciais de dor lombar. Bom, vamos lá. O músculo esquelético, eles vão movimentar os ossos do esqueleto. Eles são voluntários e eles são estriados, isso significa que eles possuem faixas claras e escuras. Cada músculo é um órgão distinto, composto de centenas de milhares de células, que são chamadas de fibras musculares. Os fascículos musculares ou feixes são grupos de 10 a 100 fibras musculares. Então, as fibras musculares, que são as células, os miócitos, eles formam conjuntos, que é os fascículos, e os fascículos, o conjunto de fascículos formam os músculos. Cada porção de músculo é envolvido por um tecido conjuntivo associado à proteção. Então, o epimício, ele vai envolver o músculo como um todo, o perimício, ele vai estar envolvendo cada fascículo ou feixe, e o endomício vai estar envolvendo cada fibra ou cada miócito. Todas as 3 camadas de tecido conjuntivo podem se estender além das fibras musculares para formar um tendão que une o músculo ao osso. As aponeuroses, elas também vão fixar o músculo ao esqueleto, mas elas são como se fossem tendões, só que uma camada achatada e larga, de tecido conjuntivo. O sarcolema é a definição de membrana plasmática de fibra muscular. A gente vai ver que a fibra muscular, ela tem nomes específicos, por exemplo, retículo endoplasmático liso vai ser o retículo sarcoplasmático, membrana plasmática vai ser sarcolema, citoplasma vai ser sarcoplasma. Que mais? Acho que em essencial falei as coisas. Mioglobina vai ser a proteína específica do músculo, que vai ser responsável pelo transporte de oxigênio. As miofibrilas são organelas contráteis do músculo esquelético. Retículo sarcoplasmático eu já falei, que é igual ao retículo endoplasmático liso, numa célula normal, só que a diferença é que ele armazena cálcio. E a gente tem os miofilamentos, que a gente vai ter os filamentos finos e os filamentos grossos. Os filamentos finos são formados principalmente por actina e os filamentos grossos principalmente por miosina. Só são formados por isso? Claro que não, mas é a estrutura que mais está presente nos filamentos. Os sarcômeros, eles são as unidades funcionais básicas de uma miofibrila, onde se organizam os miofilamentos. Aí a gente tem aqui a organização do sarcômero. A gente vai ter linhas e bandas. A linha M vai ser a linha que vai estar no meio, que vai fixar as estruturas ali dos filamentos grossos. Na zona H, que vai ser aqui essa aqui mais interna, vão ter apenas filamentos grossos. Na banda A, vão ter filamentos grossos juntamente com os filamentos finos, a sobreposição dos filamentos finos sobre os filamentos grossos. A banda I, ela vai ter somente filamentos finos. E o sarcômero, ele vai ser limitado por uma linha Z até outra linha Z, tá? E é perfeita essa organização do sarcômero. Eu tenho um macete para decorar o sarcômero, mas aí eu vou deixar no final, tá? Organização dos miofilamentos. Como eu falei, os filamentos grossos, eles são formados principalmente por miosina e os filamentos finos principalmente por actina. Mas nos filamentos finos, nós também temos que falar da troponina e da tropomiosina. A tropomiosina, ela vai ser uma molécula grande, que vai estar ali localizado sobre a actina, necessariamente encobrindo o sítio ativo da actina, que é o local onde a miosina vai se ligar. Já a troponina, ela vai ser um conjunto de 3 subunidades. A gente vai ter a troponina T, troponina C e troponina I. A troponina T, esse T vem de tropomiosina. Vai ser a região da troponina que está intimamente ligada à tropomiosina. O TNC, esse C vem de cálcio, que vai ser a porção da troponina que vai se ligar com o cálcio para poder fazer a alteração da conformação da tropomiosina. E a TNI,
Esse I vem de inibição e ele vai estar ali inibindo, né, a interação entre a actina e a miosina. É que a gente tem, né, uma representação mais ou menos de como funciona. Além de proteínas contráteis e regulatórias, nós também vamos conter algumas proteínas estruturais. Eu citei algumas, né, a tinina, alfa-actinina, miomesina, nebulina e distrofina. A distrofina a gente vai falar muito dela quando a gente estiver falando de Duchenne e também de Becker, que são duas distrofias musculares, né? Ela está associada ali a manter a estrutura do sarcômero em si. Eu também citei aqui bastante a tinina, titina, que é uma terceira proteína mais abundante do músculo esquelético, após a actina e a miosina. E ela vai conectar, né, uma linha Z à linha M do sarcômero, ajudando a estabilizar a posição do filamento grosso, tá? E aí, beleza, mecanismos de contração muscular eu já expliquei em outro vídeo, não vou repetir. E os diagnósticos diferenciais de dor lombar. Primeiramente, é necessário que a gente faça, né, uma anamnese, ali abordando os principais fatores da dor, como, por exemplo, o tempo, se ela surgiu de repente ou se ela foi progredindo, né, aos poucos, fatores desencadeantes, fatores de melhora ou piora, se irradia ou não, se compromete a capacidade da pessoa de andar, o ambiente no qual a pessoa trabalha para ver se está envolvido, né, com esse mecanismo, e também a avaliação da incapacidade. A gente vai ressaltar também a pesquisa de sinais de alerta, por exemplo, febre, perda de peso, dor noturna, uso de corticosteroide, se o paciente é imunossuprimido, antecedentes neoplásicos e acometimento motor. E aqui a gente vai começar, né, a falar das causas. Os principais diagnósticos estão envolvendo causas mecânicas, né, musculoesqueléticas. A principal dela é a lombalgia mecânica inespecífica, que corresponde a mais de 85% dos casos. Normalmente é uma dor aguda, autolimitada, sem uma causa patológica específica. A gente também tem a doença discal degenerativa, que está associada a uma desidratação e perda de altura do disco intervertebral, normalmente associado ao processo normal de envelhecimento. A gente tem a hérnia de disco, que pode ser uma protusão ou extrusão do núcleo pulposo do disco, que pode comprimir as raízes nervosas, tá? Aí tem os mecanismos, deixa eu ver se eu acho a minha anotação aqui, que eu acho que eu não escrevi, mas eu anotei em algum lugar. Não achei. Que é sobre a diferença se ela faz uma protusão pra frente ou pra trás. Eu vou falando aqui qualquer coisa, se eu lembrar depois eu falo. Na hérnia de disco, né, a gente vai ter uma protusão do núcleo pulposo do disco. Então, consequentemente, a gente pode ali ter a compressão da medula ou de um nervo específico. Deixa eu ver o que mais. Espondilose, desgaste das articulações facetárias e formação de osteófitos, que são bicos de papagaio. Estenose espinhal lombar, que vai ser o estreitamento do forame intervertebral, levando a compressão da medula espinhal ou das raízes nervosas. A gente tem a espondilolistese, que vai ser escorregamento de uma vértebra sobre a vértebra inferior. Fraturas vertebrais, principalmente causada por fraturas, né? Traumas. A gente pode ter causas inflamatórias. Por exemplo, espondiloartrite, artrite reumatoide. Neoplasias também pode causar isso, pode ser um tumor primário, né? Que é um tumor ali específico do osso da pessoa, pode ser uma metástase de outro tipo de câncer. A gente também tem causas infecciosas, como osteomielite vertebral, também discite, abscesso epidural ou espinhal e tuberculose vertebral. A dor referida de origem visceral, na maioria das vezes ela causa ali uma dor em algum órgão que irradia para a região mais perto, que pode ser devido à inervação ali vindo da medula espinhal. Então a gente tem causas renais, por exemplo, a pielonefrite, que causa uma dor ali na região lombar, que a gente reconhece por percussão, né? Causas gastrointestinais vasculares, como aneurisma da aorta abdominal.
causas ginecológicas e causas urológicas, no caso do homem. Outras causas também são doenças específicas metabólicas, como a osteoporose, que acomete muitos idosos. Causas neurológicas não compressivas, como no caso da herpes zoster, que é uma reativação do vírus da varicela. E causas psicogênicas, como fatores psicológicos, como depressão e ansiedade, eles podem agravar, né, esse tipo de dor ali. Já o que eu ia explicar sobre a hérnia de disco, se a hérnia, né, ela vai ali comprimir alguma raiz nervosa, por exemplo, se ela como é que fala? Se ela comprimir a região posterior, ela vai estar pegando a medula. Então, a gente vai ter ali uma fraqueza das pernas, perda de sensibilidade, problemas de coordenação. E a gente não tem irradiação, porque está comprimindo exatamente a medula. Se for anterior, ele vai irradiar, porque ele vai estar atingindo ali gânglios. E se for antero-posterior, ele vai causar tudo, certo? Então é isso, é bem breve. Isso daqui é só para vocês verem mesmo. A gente tem diferença das fibras, é verdade. A gente tem fibras vermelhas, que a gente tá falando aqui dos músculos, né? A gente tem fibras vermelhas, no caso tipo 1, que são fibras que servem pra gente fazer exercício físico de longa duração. Normalmente eles vão utilizar ali mecanismos de mecanismos como respiração celular para poder adquirir, né, a ATP. Já as fibras brancas do tipo 2, eles são fibras rápidas associadas principalmente a exercícios explosivos, aqueles com curta duração. E na maioria das vezes eles vão utilizar, né, a fosfocreatina para poder fazer ali a formação de ATP. E é isso.